Oi! Vim conversar com vocês sobre as minhas leituras do primeiro trimestre do ano. Eu até anotei, porque tem bastante livro aqui, são 15 no total, então bora lá, pra dar tempo de falar tudo. Bom, eu comecei o ano lendo Guia de Família, do Felipe Fagundes. Ele é absolutamente incrível, gente. Guia de Família conta a história do Diego. Ele é um cara gay que tem uma relação super difícil com a família, porque os pais dele são muito religiosos. E a relação dele com o irmão é mediana. Eles se falam, mas não são muito próximos. Até que um dia o Diogo, que é o irmão dele, pede pra ele cuidar dos sobrinhos dele. Sobrinhos que ele nunca teve contato. Depois de muita insistência do Diogo, ele acaba aceitando cuidar dos sobrinhos dele. E por motivos pessoais, mas também por dinheiro. E ele cuida dos sobrinhos por um final de semana. E aí vai ter todo o desenrolar da história que vocês vão saber acompanhando, lendo, né? Eu amei ler esse livro, eu dei 5 estrelas, favoritado. É um livro muito engraçado, eu ri com ele do começo ao fim. É muito divertido acompanhar ele com as crianças são super divertidas. Eu adorei, gente, é super curtinho, dá pra ler rapidinho, ele tem 269 páginas. E a escrita do Felipe é super levezinha e fluida, então dá pra ler super de boa. E o blurb desse livro é do Pedro Ruas e tá escrito assim: de 0 a 10 na escala gay, esse livro é um 1000, absolutamente hilário. E eu não poderia concordar menos com o Pedro, é simplesmente sensacional. Tem vlog de leitura desse livro no meu perfil do Instagram. E, enfim, gente, amo demais, sou apaixonada por essa história. E tem resenha também. Bom, e o próximo livro que eu li foi Histórias de 15 Dias, do Machado de Assis. Eu dei 3 estrelas pra ele e eu vou confessar que eu não lembro muito da história. Eu lembro que eu gostei, mas eu não lembro de mais nada. Além disso, foi o meu primeiro contato com o autor, né? Eu nunca li nada do Machado, nem na minha época de escola. Eu fiquei interessada em ler mais coisas sobre ele. Acho que é importante para todo leitor ler pelo menos um livro de Machado de Assis, né? Machado de Assis faz muita parte da cultura brasileira. Então, é isso, gente. Gente, eu não sei muito o que dizer sobre esse livro, porque eu não lembro absolutamente nada sobre ele, mas eu lembro que ele é bom. E o próximo livro que eu li foi Assistente do Vilão. Eu dei 5 estrelas, favoritada pra ele também. Li ele super rápido. Assistente do Vilão conta a história da Ivy e do vilão. A Ivy, eu vou falar Ivy, ela mora num vilarejo, ela trabalhava numa ferragem, acho que é uma ferragem, e ela acabou sendo demitida e ela precisava muito de um emprego porque o pai dela estava doente e na casa dela só mora ela, o pai e a irmã mais nova, que é uma criança, então ela tinha que trabalhar para sustentar a família. E aí ela acaba indo trabalhar pro vilão dessa cidadezinha, sem contar pra ninguém, então ninguém sabia que ela trabalhava pro vilão. E o vilão era um cara muito odiado por ali, por onde ela morava, então por isso que ela não conta pra ninguém, nem pra família dela. Isso, gente, a história vai meio que se desenrolar nisso. No TikTok, ele é vendido como uma fantasia e, pra ser bem sincera, na minha opinião, eu acho que o TikTok vendeu esse livro muito mal, porque na minha visão, ele tem muito pouco de fantasia, ele tem mais romance. Por mais que o casal principal ali não tivesse tanta interação romântica, por mais que eles não vivessem um relacionamento, eu acho que tem muito mais de romance do que de fantasia.
Nesse primeiro livro eu ainda não li o segundo, então nesse primeiro livro eu acho que tem pouquíssimo de fantasia. De fantasia só tem um sapo falante e 2 dragões, então eu não senti que a autora desenvolveu tanto a fantasia nesse livro. Mas, pelo pouco que sei, parece que isso é bem comum em livros de fantasia, principalmente em livros que têm continuações. Então, no primeiro livro não se desenvolve muita fantasia. Mas é isso, da mesma forma eu amei. É super divertidinho, rápido de ler também, por mais que ele tenha, acho que quase 500 páginas. Pra galera jovem aí que gosta de fantasia, eu super recomendo. O próximo livro que eu li foi Esse Brilho é Meu, e eu dei 4 estrelas. Esse Brilho é Meu conta a história do Ralph. Ele é um menino de 16 anos, se não me engano, que ele adora fazer fantasias de cosplay. A mãe dele trabalha com... Eu não entendi direito se a mãe dele trabalha com moda ou se ela trabalha com artes, tipo artes de pintura, sabe? Mas é com uma dessas duas coisas que a mãe dele trabalha. E a mãe dele é super contra o cosplay. Ela acha que cosplay é uma arte meio que copiada de coisas que já existem. Então ela meio que discrimina ali a arte cosplay. E ele faz essas fantasias dele escondido da mãe dele, até que ele participa de uma competição barra reality show ali. Vai ser televisionada essa competição, a mãe dele acaba descobrindo, e aí tem todo o desenvolvimento dessa história. E nesse meio ainda tem a relação do Ralph com o ex-namorado dele, que também vai participar dessa competição junto com ele. Como eu disse, eu dei 4 estrelas, eu gostei, mas faltou um pouquinho mais para ser 5 estrelas. Eu nunca tinha lido um livro nessa temática de cosplay, reality show, então foi bem interessante ler, mas eu achei que faltou um pouquinho mais. Eu não sei dizer exatamente o que faltou pra mim pra ser uns 5 estrelas, mas eu gostei. Eu acho que foi os personagens que não me cativaram tanto. Eu gostei, mas... Gente, eu acho que também o que faltou são 5 estrelas, é que é um livro muito jovem. O personagem principal tem 16 anos, eu já tenho 24, então é uma diferença grande aí, mas ainda assim é um bom livro. O próximo livro que eu li foi um conto gay de Natal. Eu dei 5 estrelas, que é o conto do primeiro livro que eu li esse ano, né, o Gay de Família. Eu gostei também, gente, não tenho muito o que dizer sobre ele, porque é um conto, é bem curto, então qualquer coisa que eu fale seria um spoiler, mas é bem divertidinho também. Eu recomendo pra quem já leu o Gay de Família ou pra quem vai ler ainda. E agora já começam os meus lidos de fevereiro, e o primeiro foi A Hipótese do Amor, da Ellie Hazelwood. A primeira nota que eu dei pra ele ficou com 4,5, mas depois eu baixei pra uns 2, 2,5, no máximo 3. Vou explicar por quê. A Hipótese do Amor conta a história da Olive. Se eu não me engano, ela é estudante de PhD em ciências, e do Adam, que ele é professor. Ele não é professor dela, mas ele dá aula ali na faculdade que ela estuda. Eles começam um relacionamento falso porque ela precisa que a melhor amiga dela acredite que ela está apaixonada por alguém que não um carinha que ela já se relacionou, e a melhor amiga dela agora tá gostando. É meio confuso desse jeito que eu tô explicando, mas na história ali meio que faz sentido. Eu gostei de várias coisas nesse livro. O começo dele é muito chato, a personagem é muito chata, ela passa a maior parte do tempo falando o quanto o Adam é um cara forte e alto e lindo e não sei o que. E
virou uma forçação de barra. Eu já tava, pelo amor de Deus, eu já entendi que ele é forte. Mulher, cala a boca. Chega, sabe? Já entendemos. E ainda assim, fica batendo muito nessa tecla. Eu não aguentava mais. E aí, quando eu comecei a me interessar, aconteceu de uma cena. Eu vou dar spoiler, então se você não quer saber de spoiler, eu vou colocar aqui a minutagem onde eu termino de falar os spoilers. Bom, teve uma cena onde ela dá uma palestra, a Olive, e aí no final dessa palestra ela encontra com o Tom. O Tom é um cara que vai ajudar ela a fazer mestrado. Ai, gente, eu não lembro, mas ele vai ajudar ela a fazer alguma coisa. No final dessa palestra, ele fala várias coisas machistas pra ela. Ele é bem escrotão com ela. E aí, por um motivo lá, ela tava gravando tudo isso. Só que ela simplesmente esqueceu. E aí, quando ela vai embora, ela tá perdida, ela não sabe o que fazer, ela não sabe pra quem ela conta isso, ou se ela deve contar isso pra alguém, porque o cara é o fodão, ele tem toda uma carreira, então ela acha que ninguém vai acreditar nela. E aí passa o livro e no final essa história se resolve com o Adam resolvendo tudo pra ela. Ela conta pro Adam, ela mostra o vídeo pra ele e aí ele resolve a história por ela e não fala o que aconteceu com o Tom. Não sabe se ele foi demitido, se ele foi preso, não sei. Então eu não gostei disso. Eu gostei que a autora abordou esse assunto, porque a gente sabe que isso acontece no meio acadêmico, no meio de trabalho, em tudo. A gente sabe que mulheres são assediadas diariamente. Então, eu achei que é um assunto importante para se trazer para um livro, mas eu odiei a forma com que ela resolve isso. Primeiro que ela colocou o Adam para resolver isso, que é um homem, e ainda não deu um desfecho total para a história. A gente não sabe o que aconteceu com o Tom. Então, ali, quando deu essa cena dela contando pro Adam e não sabendo o que acontece com o Tom, ali pra mim o livro morreu. Eu realmente odiei muito isso. Enfim, foi decepcionante. Foi tão decepcionante que eu nem sei se eu vou ler outro livro da autora. Eu tenho vontade de ler Noiva e No Fundo é Amor, mas eu ainda tô pensando muito sobre. E, enfim, eu sei que esse assunto é um pouco polêmico, porque eu não vi ninguém tendo uma opinião parecida com a minha. Todo mundo ama muito esse livro, então é isso. Enfim. E o próximo livro que eu li foi o capítulo extra de A Hipótese do Amor. 3 estrelas. Eu gostei, mas... e um ponto importante também na Hipótese do Amor. Eu achei que faltou capítulos narrados pelo Adam, também super caberia na história, então eu não entendi o porquê que a autora não colocou. O capítulo extra é narrado pelo Adam, então super caberia ela ter feito isso no primeiro livro. Mas, enfim, o capítulo extra eu gostei, mas poderia ter sido melhor. E o próximo livro que eu li foi Vergonha, da Brittany Cherry. Ellie Hazelwood, aprende! Gente, Brittany Cherry é simplesmente a maioral do romance pra mim. Eu amo tudo que essa mulher escreve. Eu dei 5 estrelas pra esse livro. Vergonha conta a história da Grace e do Jack. Se conhecem de vista da cidadezinha onde eles moram. Grace é casada com um cara e eles estão com um relacionamento por um fio, até que ela descobre que ele estava traindo ela e eles se separam. Jack é o cara malvado da cidade, ninguém gosta dele e muito menos gosta do pai dele.
E aí tem um motivo pra isso tudo que vocês vão descobrir lendo o livro. É um romance, gente. Então o Jack e a Grace começam a se relacionar. Gente, eu não sei dizer minha opinião sobre isso. Eu só sei que eu amei. Eu chorei com esse livro igual uma condenada. Eu chorei demais. A Brittany, ela não escreve romance de uma forma fofa, ela escreve de uma forma dolorida, mas que no final tudo dá certo. Eu sou apaixonada por essa mulher, juro. Ela veio pra Bienal do ano passado, aqui em São Paulo, e eu queria muito ter visto ela, porque ela é simplesmente maravilhosa. Mas o que eu ia falar com ela? Hi! Só porque é só isso que eu sei falar em inglês. É isso, gente. Maravilhoso, eu recomendo muito. É um romance adulto, não só pelas cenas de mais 18, mas também por todo o conteúdo da história. Então, mas mesmo assim, eu recomendo muito, 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 porque ela é maravilhosa. O próximo que eu li foi um audiobook, na verdade, que foi As Músicas que Você Nunca Ouviu. Esse eu não vou lembrar o nome dos personagens principais, mas é uma menina que ela é irmã de um cara super famoso e ela vive às sombras dele. Ela é tratada como se ela fosse uma sombra dele, não só pela família, mas também pelos amigos, pelos conhecidos ali da cidade onde ela mora. E ela tá cansada disso, ela tá revoltada porque o irmão dela é músico, ele é cantor, e ela também tem um talento dela, ela também gosta de cantar e de compor, mas ela nunca é vista. E até que um dia ela conhece uma menina que também gosta de cantar e de compor. E aí elas se juntam, escrevem uma música e aí vai acontecer o desenrolar da história. Também tem um romance nessa história da personagem principal, né? A irmã. Com um carinha lá, mas é um romance que pra mim ficou meio ofuscado ali na história. Eu gostei, eu dei 3 estrelas. Eu ouvi o audiobook pelo Esquilo. E o audiobook é meio musical, então na parte que tem as músicas das meninas, elas cantam mesmo, né? Os dubladores cantam ali. E é bem legal, é bem interessante. Galerinha mais nova, acho que vocês vão gostar. Pra mim poderia ter sido melhor, mas eu gostei. Gente, agora começam os meus lidos de março. E o primeiro que eu li foi No Dia do Seu Casamento, da Thaís Dobrado. Ele esteve no Kindle Unlimited há um tempo atrás. E eu queria muito ter lido, mas não consegui. E aí ele voltou pro Kindle Unlimited agora no mês de março. E aí deu certo, eu consegui ler. Era um livro que eu queria muito ler. E ele conta a história do Jake e da personagem principal, que eu esqueci o nome agora. Eles são melhores amigos. Ela vai se casar e ele é apaixonado por ela. Até que acontece alguma coisa ali no casamento, que não vai ter mais casamento. Ela cancela e termina com o noivo dela. Aí tem todo o desenrolar dessa história, do pós-casamento, da lua de mel e da relação dos dois. Gostei, mais ou menos, eu dei 3 estrelas. Eu ia dar 4, mas eu diminui uma estrela porque ali no final, mais ou menos, aconteceu uma coisa que eu não gostei, que eu achei super desnecessária pra história. Não precisava, foi um drama que pra mim não fez sentido e ficou muito esquisito. Não posso contar o que é, senão vai ser spoiler, mas fiquei um pouquinho decepcionada com isso. Mas, enfim, gostei até. Mas podia ter sido um pouco melhor. O próximo que eu li foi O Mar Me Levou a Você, do Pedro Ruas. Eu dei 5 estrelas, favoritado por esse livro. Eu fiquei apaixonada por ele. O Mar Me Levou a Você conta a história do Matias e do Júlio. O Matias é um surfista por volta dos seus 22 anos. Que ele não sabe o que ele quer da vida dele, ele não sabe se ele quer o surf como um hobby ou como uma profissão, porque ele veio de uma família de surfistas, os pais dele são surfistas, a mãe dele, inclusive, é super famosa, e o irmão dele, mais velho, também é surfista profissional,
Então ele não sabe se ele quer levar isso como uma profissão ou como um hobby, ou se ele quer cuidar do hostel que a família dele tem. Ele não sabe que faculdade ele quer fazer. E tem o Júlio, que ele é um influenciador. Eu não lembro se na história tem a idade do Júlio, eu acho que ele tem ali 22 anos também. E ele é influenciador e ele quer trabalhar com isso, ele gosta disso, até que eles se conhecem. E vai ter ali o desenvolvimento da história dos dois. O Matias é um cara que ele super acredita no universo, horas iguais, ele acha que tudo é um sinal do universo. E o Júlio é totalmente o oposto, ele não acredita em nada dessas coisas. O Matias acredita que o Júlio é um presente do universo na vida dele. E aí a gente vai acompanhar todo o romance dos dois, mas a gente também acompanha muito da vida do Júlio, da relação dele com os pais, da relação dele com o irmão mais velho, que é super complicada, e a relação dele com a irmã mais nova, que é super fofinha. E, ai, gente, eu me apaixonei muito por essa história. É incrível, eu amo tudo que o Pedro Ruas escreve. Eu já li todos os livros publicados por ele, eu amo tudo que ele escreve. Ele escreve de uma forma super leve, envolvente. Eu fiquei até de madrugada lendo esse livro e ele é surreal de bom, eu amei tudo. E o próximo que eu li foi Delilah Green, Não Está Nem Aí. Conta a história da Delilah, que ela perdeu o pai quando ela era criança, e a mãe dela, quando ela era mais nova ainda, acabou morando até os 18 anos dela com a madrasta e a filha dessa madrasta. Ela não teve uma boa relação com as duas, então assim que ela completa 18 anos, ela sai ali da cidade onde elas moram. E depois de muito tempo, essa irmã dela vai casar e chama ela pra trabalhar no casamento dela, porque a Delilah é fotógrafa. E aí ela volta pro casamento, mas aí ela acaba reencontrando a Claire. Elas se apaixonam, elas se envolvem ali. A gente vai acompanhar o desenrolar dessa história, não só do romance, mas também o desenvolvimento da relação dela com a irmã, um pouco ali também com a madrasta. Elas têm muitas mágoas ali uma da outra, então a gente vai ver todo esse desenrolar. Eu adorei, gente. É um romance adulto também, conteúdos ali adultos. A gente acompanha também um pouco do desenrolar da vida da Claire, já que o livro, os capítulos são intercalados entre a Delilah e a Claire, então a Claire também tem o desenvolvimento dela na história, já que ela tem uma filha e um ex-marido. Eu dei 4 estrelas para esse livro. Algumas coisas me irritaram, principalmente o relacionamento da Delilah com as amigas dessa irmã dela, principalmente com a Iris. Eu achei uma personagem assim bem desnecessária, mas no geral eu gostei. E o próximo livro que eu li, tá acabando, gente, tá acabando, foi Expresso Fantasma, do Thiago Valente. Eu gosto muito da escrita do Thiago, então eu tava doida pra ler esse livro. Até que esse mês ele saiu no Kindle Unlimited e aí eu fui ler. Expresso Fantasma conta ali a história de 2 garotos que trabalham em uma cafeteria. Essa cafeteria é temática de Halloween, de terror ali, né? Eles estão trabalhando até que acontece tem uma festinha ali pra comemorar o aniversário de uma amiga. Depois dessa festa, tudo começa a ficar meio estranho, as amigas desaparecem. Começa ali um desenrolar da história, ele é um cozy mystery, então é um mistério mais levezinho, assim, e é bem interessante. Eu fiquei um pouco surpresa. Eu confesso
que cozy mystery não é muito minha vibe, eu gosto mais de mistério mesmo, não de uma coisa mais levezinha, mas ainda assim eu gostei, achei interessante, gostei do desfecho da história, acho que valeu as 4 estrelas que eu dei. O próximo que eu li, que também é um dos melhores que eu li até agora, que foi A Última Casa da Rua Needles. Ele é um mistério barra suspense. Ele conta a história do Ted e da Lauren, um pai e filha. E eles vivem ali numa cidadezinha, eles têm uma relação meio estranha. E também tem a gata, que é a Olivia ou Olivia, não tenho certeza. E em paralelo a isso também tem uma moça que ela é irmã de uma menininha que desapareceu. Então a gente vai acompanhar essas 2 histórias. No final, gente, meu Deus, é surreal. Esse livro, gente, a autora, ela joga as informações. Ela joga muitas informações que você não vai entender nada. Você vai ficar perdido, mas no final ela amarra cada uma dessas histórias que ela jogou, cada uma dessas informações que ela jogou. E ela amarra de um jeito maravilhoso. Sério, eu recomendo muito esse livro. Ele é muito incrível. E eu tô maluca pra ler o outro livro que lançou da autora, porque ela é muito boa, gente. Eu esperava gostar desse livro, mas eu não esperava gostar tanto assim dele. É muito maravilhoso, eu recomendo muito. E o último, mas não menos importante, foi Mordida. Ele é uma HQ, conta a história ali de uma vampira com um lobisomem. É super curtinho, gente. É tão curtinho que é basicamente eles conhecem, namoram e acabou. E foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Beijo!